Olá a todos! Bom, nesta aula vamos aprender a aplicar modificadores em nossos objetos 3D, tá certo? A princípio vocês não vão achar utilidade para isso não, mas quando a gente começar a fazer modelagem 3D, aí vocês vão ver o quanto isso aqui que vocês estão aprendendo vai ser útil, tá? Bom, eu queria dizer primeiramente que quando a gente começa a fazer um curso, né, principalmente nessa área de computação gráfica, a gente não vê a hora de fazer trabalhos avançados, fazer nossas animações, né? Mas eu peço que vocês tenham paciência, tá? Porque é muito importante que vocês conheçam muito bem a parte básica, tá? Porque vocês conheceram a parte básica muito bem, quando vocês chegarem na parte avançada, praticamente vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Porque vocês conhecem bem a parte básica, tá? O básico no ramo da computação gráfica é muito importante, tá certo? Bom, eu vou começar aqui criando um bully, tá? Eu vou criar aqui em bully. Vou criar o bully na minha visão perspectiva, né? Na minha viewport. Desse tamanho aqui, tá? Sempre utilizando o scroll do mouse para dar o pan, né? Para sempre ajustar a nossa imagem, né? A nossa navegação. Eu vou maximizar a minha viewport. Bom, botão direito para desligar, né? O botão. Bom, primeiramente, né? Se eu clicar aqui em modificar, não vai aparecer nada porque eu não estou com nenhum objeto selecionado, né? Então eu tenho que estar com o objeto selecionado e vocês clicam na aba modificar, tá certo? Aí vai aparecer as configurações do meu bully, né? E nessas configurações, ó, eu posso aumentar o tamanho. Eu vou apertar F4 aqui para mostrar os segmentos. Aí eu posso configurar a quantidade de segmentos que vai ter o meu objeto, tá? Tá vendo? Eu posso configurar se eu quero tirar o copo dele, a alça, se eu quero tirar o bico ou a tampa, tá? Então, quando eu clico em modificar, vai me aparecer as configurações do objeto. Até aí vocês já sabem. Mas aqui nessa aba modificar, eu tenho essa lista de modificadores. Aqui são diversos modificadores que eu posso estar aplicando no meu objeto. Cada modificador age de uma forma diferente no meu objeto, tá? E eu vou mostrar alguns modificadores para vocês, tá certo? Por exemplo, às vezes a gente quer deixar esse bully um pouco mais fino, um pouco maior, esticar ele, né? Só com essas configurações básicas do bully, a gente não consegue fazer isso. A única configuração que eu consigo fazer é isso aqui, ó, de tamanho, né? Eu não consigo deixar ele mais comprido, mais fino, mais gordinho, né? Ou mais esticado, porque não me dá essas configurações. Por isso que eu aplico os modificadores, para mim poder alterar outras configurações do meu objeto, tá? Então aqui um exemplo bem básico, tá? Eu vou clicar aqui na lista de modificadores. Vocês vão começar a escolher no modificador retícula. Se eu apertar a letra R, né, já vai direto nos modificadores com a letra R, tá? Vocês vão escolher esse aqui, ó, retícula. Bom, olha o que aconteceu com o nosso objeto, né? Quando eu crio um modificador, né, aqui nessa aba, nesse quadrado, fica a lista de tudo que eu estou aplicando no meu objeto, tá? Então aqui está o modificador que eu apliquei. Se eu clicar nesse olhinho, eu posso desligar ou ligar esse modificador, tá? E eu posso aplicar vários modificadores no mesmo objeto, entendeu? E se eu clicar nessa lixeirinha, quando eu estou com esse modificador selecionado, ó, tá? Que fica azul, eu posso excluir o modificador que eu apliquei, entendeu? Eu vou aplicar ele de novo aqui, ó. Lista de modificadores, retícula, pronto. Bom, agora vamos ver o que esse retícula faz, né? Só para vocês entenderem, eu vou diminuir aqui esse raio aqui, ó, tá? Desse juntas. Vou colocar aqui em 3. Olha como ficou o nosso objeto, tá? Se eu clicar em cima de alguma dessas configurações, vai ficar essa setinha, né? E eu posso mexer. Agora, quando eu não estou em cima de nenhum botão, fica essa mãozinha. Essa mãozinha permite eu arrastar esse menu para cima e para baixo, ó. É só clicar onde não tem configuração, ó. E eu consigo arrastar esse menu, tá? Então, só para vocês entenderem. Se eu deixar marcada essa bolinha aqui, ó, somente vértices, só vai ficar essas bolinhas aqui no meu objeto, ó. Meu objeto vai ser todo de bolinha. Se eu deixar marcado escoras aqui do objeto, só vai mostrar essas grades aqui que ele transformou no meu objeto. E se eu deixar marcado ambos, além dessas grades, vai mostrar as bolinhas também, tá? Aqui eu defino o tamanho dessas grades, ó. Tá? Se eu quero ela mais fina ou mais grossa, tá vendo? Aqui
é os segmentos. Por exemplo, aqui minha grade ela tá um pouco quadriculada. Se eu aumentar aqui esses lados aqui, ó, vai ficar mais redondinha a minha grade. Tá vendo? Que não é o que eu quero, tá? Aqui em juntas, eu defino o tamanho que vai ser essas bolinhas que tem, né? Se eu aumentar muito, ó, essa bolinha vai ser maior, tá? E aqui eu posso aumentar os segmentos dessa bolinha e deixar ela mais redonda, entendeu? Então vocês viram que é umas configurações bem legais que eu posso estar mexendo aqui, tá? E meu objeto fica bem diferente. Olha o que virou o meu bully, né? Por exemplo, eu quiser fazer uma grade, né, um portão, alguma coisa, eu posso utilizar esse modificador retícula, tá? Bom, eu vou pegar a ferramenta mover aqui e vou deixar esse bully aqui para o lado, tá? Eu vou criar outro bully, eu vou clicar em criar, geometria, bully e vou criar um bully aqui, tá? Bom, eu vou aplicar um outro modificador nesse bully, tá? Vou clicar em modificar, eu vou clicar aqui na lista de modificadores e vou aplicar o modificador relaxar. Eu vou apertar a letra E já para ir direto, ó. Bom, eu vou clicar aqui em relaxar, tá? Bom, esse modificador ele quase não tem configurações, tá? Então basicamente a gente só mexe nesse interações, tá? Se eu aumentar o valor desse interações, ele vai emagrecer o meu objeto, entendeu? Então esse relaxar, ele emagrece os objetos, tá certo? Eu vou deixar ele aqui do ladinho também, ó. Ele emagrece os objetos, tá? Eu vou criar outro bully, tá? Ó, bully, vou criar ele, modificar, lista de modificadores. Agora vocês vão aplicar o modificador empurrar, tá? Eu vou achar ele aqui, ó, empurrar, tá? Esse empurrar, basicamente, ele só tem uma configuração, tá? O que ele faz, esse modificador empurrar? Ele engorda os objetos, ó. Não importa o objeto que você utilize ele vai engordar o objeto, tá certo? Por que que não tá muito bonitinho, não ficou tão redondinho? Porque o meu bully, eu vou clicar aqui no bully, ó, ele tá com pouco segmento. Se eu aumentar os segmentos do meu bully, ó, ele vai ficar bem mais redondinho, ó. Vou clicar em empurrar de novo. Aí eu posso engordar bem ele, que ele não vai perder a forma dele, ó, tá? Então o segmento sempre vai definir isso, né? Se eu quero um objeto mais suave, tem que ter bastante segmentos, tá? Eu vou deixar ele aqui do lado, ó. Engordamos o nosso objeto, aqui emagrecemos e aqui transformamos ele em grade, tá? Eu vou criar outro bully. Vamos aplicar outro modificador aqui, tá? Bom, eu vou clicar aqui em modificar, lista de modificadores. Eu vou aplicar agora o modificador esticar, tá? Esse aqui, ó, esticar, tá? Como o próprio nome já diz, eu vou rotacionar um pouco aqui, ó. Ele estica o meu objeto, ó. Tá vendo, ó? Eu posso arrastar esse controlador, né? Esse esticar para baixo e ele vai ficar achatado, ou eu posso esticar para cima e ele vai ficar mais fino, ó, tá? Então ele transforma o meu objeto dessa forma, ele estica o meu objeto. Eu posso ampliar aqui a quantidade que ele está esticando, ó, engordar mais puxando para baixo ou emagrecer mais puxando para cima, ó. Tá vendo? Sempre clicando com o botão aqui, segura e você mexe nesse controle dele, tá? Geralmente aqui ele estica no eixo Z, tá? Mas você pode mudar o eixo que ele está esticando, ó. Eixo Y, olha o que aconteceu. Eixo X, tá vendo? Mas geralmente deixa marcado no eixo Z, tá? E aqui eu marco o limite, né? Por exemplo, se eu marcar isso aqui, o meu objeto vai voltar a ser o que era. E eu consigo definir a partir de que ponto do meu objeto eu quero que ele comece a esticar. Ó, tá vendo? Eu demarquei um limite. Eu só quero que ele aplique esse efeito aqui embaixo. E conforme eu aumento o limite superior, ó, ele vai aplicando o mesmo efeito, só que no objeto inteiro. Tá, ó. E eu posso mexer nesse de baixo aqui também, que vai fazer o inverso, né, ó. Ele vai afinar, tá certo? Então fica um efeito bem bacana, ó. Se eu quisesse fazer uma lâmpada mágica, já teria feito, ó. Tá vendo? Então, ó, esse modificador esticar, ele faz esse efeito aqui, tá? Aqui na lista de modificadores, o nome fica stretch, né? Porque aparece o nome em inglês, tá? Mas é o modificador esticar, tá? Eu vou colocar ele aqui do lado. Beleza. Vou criar outro bully aqui, tá? Bully, outro bully aqui.
Agora eu vou aplicar um modificador aqui, ó, modificar, lista de modificadores. Eu vou aplicar um modificador Spherif, né, que é esfera, né, ó, Spheric, tá? Eu vou clicar aqui. Esse modificador, ele só tem uma configuração. E essa configuração transformou em 100, aqui está em 100% o meu objeto em esfera, tá? Então ele transformou o objeto em esfera, tá? Aí eu posso diminuir essa porcentagem e ele ficar um pouco mais parecido com o original, ó, tá? Se eu deixar em 0, ele não está nada esférico. Conforme eu vou aumentando, ele vai ficando mais esférico até ficar totalmente redondo, tá? Então também dá para fazer como se fosse, por exemplo, fazer uma animação desse bolo inchando e explodindo, ó. Entendeu? Então aí vai ter diversas utilidades, tá? Eu vou colocar ele lá do lado também, ó. Vou colocar desse lado aqui, ó. Tá certo? Bom, vou criar outro boolean e vamos aplicar mais um modificador. Agora vamos aplicar aqui, ó, modificar, lista de modificadores. Vamos aplicar o modificador espremer. Espremer, tá? Esse modificador ele tem diversas configurações, tá? Vamos começar mexendo nessa primeira aqui, ó. Convexidade axial. Ó o que ele faz com o meu objeto, tá? Ele também estica o meu objeto, tá? E aqui eu defino a curvatura, né? Que ele está esticando, ó. Tá vendo? Cada controlador faz de uma forma diferente. E você vai vendo o que cada um faz, ó. Ó o que esse aqui faz, ó. Tá vendo? Ele está espremendo o meu objeto. E aqui também tem aquele efeito de limite lá, né? Que eu posso definir a partir de que ponto que eu quero que comece a fazer esse efeito aqui no meu objeto, tá? Mas não tem necessidade de ficar mexendo muito nisso não agora, tá? Então esse aqui ele espreme o objeto, mexendo nessas configurações, ó. Ele vai mudando, tá? Se ele espreme mais em cima ou espreme mais embaixo, tá? Eu vou deixar meu objeto mais ou menos assim mesmo. Vou deixar ele aqui, tá? Vou criar mais um boolean. Eu quero que vocês façam o mesmo aí, tá? Vocês precisam começar a mexer no 3D Max bastante. Vou criar mais um boolean. Vamos aplicar mais um modificador aqui, tá? Modificar, lista de modificadores. Agora, para finalizar, vamos aplicar um modificador fusão. Fusão, tá certo? Bom, esse modificador ele é muito bacana, eu gosto bastante dele. O que ele faz? Conforme eu aumento a quantidade aqui, deixa eu deixar mais perto. Conforme aumenta a quantidade da fusão, o meu objeto ele vai fazer como se ele estivesse derretendo, ó. Conforme eu aumento, ele vai derretendo o objeto, tá vendo? Até ficar totalmente derretido, tá? Então aqui é como se eu estivesse derretendo o meu objeto, tá? Aqui não precisa mexer nesse controlador não, tá? Aqui eu posso definir como é que eu quero que esse objeto derreta. Ele está derretendo como se fosse gelo, ó. Tá? Eu posso marcar aqui para ele derreter como se fosse vidro. Ó como ele vai derreter. Tá vendo? Ou eu posso marcar aqui como se ele fosse uma geleia. E eu vou derreter ele como se fosse geleia, ó. Tá vendo? A forma de derreter é diferente, ó. E eu posso marcar ele derretendo como se fosse um plástico. Também vai ser um derretimento diferente, ó. Tá? Então eu consigo definir que material que eu quero que ele faça esse derretimento, entendeu? Então é muito bacana, dá para fazer diversas animações bem legais, tá? Basta aumentar a quantidade do derretimento e escolher o como que eu quero que ele derreta, tá? E aqui eu posso escolher o eixo que ele está derretendo, né? Aqui ele está derretendo no eixo Z, né? Que é no chão aqui, ó, né? No eixo de cima. Se eu mudar para o eixo Y, ele vai derreter, ó, nessa lateral aqui, ó, do eixo Y, ó. Tá vendo? Como se estivesse atacando esse boolean na parede, ó. Entendeu? E aqui eu consigo definir também para o eixo X que vai derreter para esse lado aqui, tá? Ó. Tá certo? Mas eu vou deixar marcado aqui no eixo Z, né? E vou colocar esse boolean lá do lado dos outros. Bom, por que eu coloquei um do lado do outro? Eu só quero mostrar para vocês um pequeno detalhe. Eu utilizei o mesmo objeto para fazer diversos outros objetos. Basta utilizar modificadores. E a gente utilizou em todos os objetos
o mesmo boolean. Porém, a gente conseguiu fazer tanta variedade de booleans diferente porque a gente utilizou o modificador. Se não fosse o modificador, a gente não conseguiria fazer tanta variedade com o mesmo objeto, tá? Então, aplicando os modificadores, a gente consegue fazer diversos efeitos e diversos objetos que a gente não consegue fazer somente com as configurações básicas do próprio objeto, entendeu? Então, esses modificadores ajudam a gente bastante durante nossas modelagens, tá? Só para relembrar, utilizamos, né? Deixa eu deixar assim, ó. Utilizamos os modificadores retícula, relaxar, empurrar, esticar, esferife, espremer e o modificador fusão, tá certo? Bom, então, nessa aula vocês viram que a gente consegue fazer diversos outros objetos com o mesmo objeto, basta utilizar os modificadores, tá certo? Em outra aula, vamos aprender outros modificadores, tá bom? Então, até a próxima aula!